todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Sônia Borges e esse é o Pluralcast, o podcast que dialoga com pluralidades, porque, afinal de contas, nós somos seres plurais. Hoje o nosso convidado é um cara plural, bem plural mesmo. Ele trabalha no hospital público, ligado à administração, mas ama jornalismo e mídias sociais. E trabalha nisso e faz bem feito. Eu converso hoje com o Nilson Frazão. Seja bem-vindo, Nilson. Obrigado, Sônia. Obrigado pelo convite, né? É sempre bom falar de comunicação, falar de pessoas, né? Valores que nós aprendemos com a vida e eu aprendi muito contigo. A gente vai falar um pouquinho mais, mas agradecer pelo convite, a gente contar um pouquinho aí, conversar, trocar uma ideia, falar um pouco da vida, né? Que eu acho que é o bacana. Com certeza. E por falar em vida, a gente começa essa conversa tratando diretamente do emocional, né? Que é aquilo que está dentro de nós, né? E aí eu te pergunto, em que momento o recepcionista, né, e o comentarista esportivo e jornalista se fundem dentro de você? Ou isso não acontece? Porque, afinal de contas, são ofícios diferentes dentro de uma mesma pessoa. Explica pra gente isso aí. Acaba assim, difundindo, porque trabalhando no hospital público, você trabalha com pessoas, você trabalha com realidades diferentes, sofrimentos, né? Muitas das vezes. E dentro do jornalismo, apesar de ser jornalista esportivo, quando você é jornalista, você é jornalista. É tudo, engloba tudo. Então, apesar de ter um trabalho como jornalista esportivo, já tivemos alguns trabalhos aí denunciando algumas coisas. Muitas das vezes, não diretamente ao nosso nome, mas a gente acaba fazendo um trabalho passando para outras pessoas, né? Fazendo algumas coisas assim de denúncia. E cabe lembrar que aqui na Bicuda a gente fez também um trabalho de entrevista com políticos, né? Então acaba se encontrando assim, as demandas, né, da sociedade, a gente vê muito, principalmente trabalhando com o público. Os fatos exigem que você se posicione em algum momento, e isso estando internamente ligado a você, sim, a tua identidade, você precisa falar sobre isso, né? Sim, e tem um outro fato, né? Ser cristão, né? Então a gente já trabalha com isso há muito tempo, desde jovem, fazendo trabalhos sociais. Então quem está na rua vê o que de fato está acontecendo, né? Então a gente acaba tendo um pouco do jornalista, porque você investiga, você procura entender a pessoa, e da mesma forma que você, quando trabalha no hospital público, principalmente tendo esse trabalho humanizador, né, é importante você, muitas das vezes, entender a realidade daquela pessoa para que você possa ajudar não só com aquilo que ela busca naquele momento, mas também trabalhando um pouco ali, sendo um pouco psicólogo, um pouco amigo, ajudando a pessoa, dando aquela recepção, né, que a pessoa merece num momento difícil. Você não tem como, né, não estar sensível, né, àquela pessoa que chega ali, né, no local em que você trabalha, te pede uma informação, está desesperado, você faz o teu trabalho técnico ali, porém não tem como você ser mecânico, né, e não estar sensível aquele apelo, né, aquela aflição daquela pessoa. Mas não são todos, né, Sônia? Essa é a grande realidade. Eu acho que o grande problema hoje, até já entrando um pouco, né, na saúde pública, é um pouco dessa questão mesmo de ser humano, né? De se colocar no lugar do outro. Muitas das vezes as pessoas querem um emprego, né, estão ali pelo salário do final do mês, mas não tem empatia, não quer saber o que o outro passa, não quer saber aquela realidade, né, daquele paciente que muitas das vezes vem de um lugar muito longe, não tem dinheiro ali nem para comprar um lanche. E eu acho que não custa nada. Muitas das vezes a gente trabalha, a gente sabe que tem aquele cafezinho e tal, o camarada está desde cedo, oferece um café, né, dá um abraço, amigo, né, algo que muitas das vezes talvez no momento, né, nosso, que a gente precisa
Precisa. Então, acho que... Um olhar, né, vale mais que 1000 palavras, né? Sim. Um olhar acolhedor, um olhar empático, né? A pessoa chega ali desesperada, às vezes com uma pressão altíssima, sim, né? E aí, cheguei para fazer a minha ficha e tal. E não é só sobre a ficha, não, né? Mas é sobre como que ela pretende, ela necessita ser acolhida. É aquela coisa, o que levou essa pessoa a ter uma pressão alta? Tem alguma questão ali. Por exemplo, trabalhava na emergência, tinha muita questão, principalmente pessoas mais idosas, ser pressão alta porque teve uma discussão com o filho muitas das vezes usa drogas, né? E aí chega querendo vender as coisas dentro de casa, e aí aquela pessoa acaba passando mal, pressão alta, então tudo tem uma causa. Então você tem um olhar acolhedor, tentar entender o que essa pessoa está passando, eu acho que deveria ser uma base na hora da contratação do funcionário, do servidor, do camarada que vai prestar serviço, porque muitas das vezes pessoas que estão trabalhando ali pelo dinheiro, abre simplesmente a ficha e o paciente fica jogado ali, né, passando mal, muitas das vezes tendo uma dificuldade ali grande, né? Então, eu acho que falta um pouco, né? Fazer aquilo que você fez comigo quando a gente chegou lá, que foi me dar o caderninho, vários livros ali de humanização, de você poder ler, entender o que é o Humaniza SUS, a importância de muitas das vezes você ter o olhar para outra pessoa. Acho que toda vez que tivesse uma contratação que vai abrir, né, um concurso público, deveria ser matéria, né, fazer com que essas pessoas possam ler e entender a importância do serviço público. Que não é só estar sentado atrás daquela mesa, daquele balcão, né, e preencher uma ficha. É muito mais, é muito além do preenchimento de uma ficha. Um sorriso muitas das vezes já muda, né, o astral daquele paciente que chega ali, né, desesperado, sabe, com dificuldade. Eu até estava tendo uma discussão esses dias lá no trabalho, né, uma colega falou, poxa, o Nilson demora pra caramba, né, o tempo de atendimento dele é alto. Aí o chefe falou, ele demora, verdade, mas pergunta pro paciente. Se ele está satisfeito, se ele está se sentindo acolhido. Então, assim, eu acho que falta um pouco isso, né? Esse olhar acolhedor, né? É uma crítica que eu faço ao serviço público, não só municipal, em todos os lugares, né? É você se colocar no lugar do outro, né? Entender a demanda daquela pessoa, entender o que ela está passando. Muitas das vezes não custa nada dar um sorriso para aquela pessoa. Melhora o dia daquela pessoa e melhora o seu dia também. O seu trabalho se torna leve. Não se torna algo obrigatório, né? Que você esteja ali somente pelo salário. Assim, isso a gente vivencia, né, no nosso dia a dia, dentro das unidades várias de saúde, não só quando a gente chega na recepção ali, mas principalmente quando a gente está dentro de um consultório sendo olhado, né, consultado, né, pelo médico. Porque é tão difícil, é tão ruim, né, você chegar com uma queixa, com uma dor que você não entende, para aquele técnico que está ali na sua frente, você contar, você se abrir, e ele pura e simplesmente prescrever, depois te entrega um pedaço de papel na mão, né, uma receita, uma prescrição, mas é um pedaço de papel para você, faz isso, faz aquilo, ou faz esse exame, e acabou. Sabe, não olha para você, não afere uma pressão. Muitas vezes não é a questão de aferir uma pressão. Eu já convivi, já trabalhei com médicos que verificar a pressão não era verificar. Às vezes ele estava até percebendo assim, clinicamente, que aquela pessoa não era o caso verificar a pressão, mas ele fazia isso já para soltar a pessoa, para que a pessoa se sentisse mais acolhida e familiarizada e poder ali colocar mais e melhor o que estava sentindo na realidade, né? Então, assim, faz toda uma diferença. O atendimento, a primeira impressão é a que fica, e não fica só do profissional para você, mas fica dentro de você. Eu vim aqui, eu estou me sentindo acolhida, né? Que bom, tudo vai dar certo. É uma esperança. A gente trabalha com esperança. A gente entrevistou aqui na semana passada
um médico de família, Dr. Sérgio Lopes. A gente chama ele de médico de família, porque ele atende nos modelos antigos, né? É aquele cara que chega lá, que bate aquele papo para deixar você calmo, tranquilo, te desinibir, te olha no olho, faz até uma brincadeira vez por outra. E é um cara, um ser humano, que está ali com os atravessamentos dele, porque é ser humano. Às vezes saiu de casa, não está muito bem, não está muito bem de saúde, mas ele entende que quando ele entra ali, que ele coloca aquele jaleco, é para dar o melhor dele para aquela pessoa, para salvar vidas, né? Sim. Então ele coloca um pouquinho a dor dele, digamos assim, de lado, para exercer aquela função que é um sacerdócio, né? Dizem, né? A medicina Sim, é um sacerdócio. Então, e assim, Sônia, sabe o que acontece também? Que eu vejo muito assim, né? A questão do médico. Muitas vezes o médico ele quer ser esse cara, ele quer ser essa pessoa. Mas desde que inventaram esse negócio de tempo de atendimento, para mim aí dificulta muitas das vezes o médico. Porque o camarada tem 10 minutos para atender um paciente, porque ele tem 50 e poucas pessoas para atender. Sim, a gente entende. E aí, como é que esse cara vai entender esse paciente, né? O que esse camarada está sentindo, né? Qual é a demanda dele, o que ele pode fazer para além, né, da questão ali do exame e tal, psicologicamente, trocar uma ideia, conversar. O que ele vai fazer? Como é que ele faz? Nesse curto espaço de tempo. Então, não dá, é difícil. Com certeza. Entendeu? Então, assim, quando eu trabalhava na emergência, agora, né, eu trabalho no ambulatório, mas trabalhava na emergência, eu fazia um pouco o trabalho do enfermeiro, né, que era o quê? Trocando uma ideia, muitas das vezes o camarada estava esperando, eu só tá sentindo o quê, tal, né? Aí, opa, esse caso aqui é um pouquinho grave. Chegava na enfermeira, ó, tá sentindo isso, aquilo, tá. Ela ia lá, passava pro médico. Então, muitas das vezes, isso contribui. Acho que em tudo que o camarada faz, isso independente, a gente está falando um pouco mais de saúde, porque é a área que atua um pouco, né? Mas independente do que a pessoa faz, a dedicação ela tem que ser além, né? Você quer sucesso? Né? O sucesso não é só você ganhar dinheiro, é você fazer um trabalho bem feito. E aí, consecutivamente, se o seu trabalho é bem feito, outras pessoas enxergam, e se você não tem oportunidade, né, no seu setor de trabalho, na sua empresa, alguém em outra empresa vai te observar e vai te dar uma oportunidade que você deseja. Então, não é simplesmente fazer o básico, é fazer o além. Né? Eu acho que é isso que falta muito nas pessoas hoje. As pessoas querem o dinheiro, mas não querem o trabalho. Tem. Né? Não querem entender. Então, a gente que trabalha em área de saúde, o camarada quer ser enfermeiro, beleza, show de bola. Mas você tem empatia, você tá ali, você tá para poder ouvir o outro. Tá disposto? Tá disposto. Isso, é isso que acho que as pessoas têm que se perguntar, né? Porque muitas das vezes não andam para frente na sua profissão. Verdade, com certeza. Agora, Nilson, mudando de fio a pavio, a gente sabe que você trabalha no hospital de forma administrativa, mas você também, né, trabalha com esportes, trabalha com mídias sociais, ama rádio, jornalismo. Eu queria saber, em que momento o esporte entrou na sua vida? Sempre. Eu sempre amei esporte, sou flamenguista pra caramba. Duque de Caxias, muito. Mas eu não... E sempre fui uma pessoa que gostava de ouvir rádio. Sempre, desde pequeno, sempre ouvi muito rádio. Apolinho, né, na Tupi. Tem um narrador que eu gosto muito, né, que é o J. Santiago, que é o emocionando o torcedor, eu adoro. Então eu sempre gostei de acompanhar rádio e futebol no rádio. Porque a rapaziada hoje em dia, né, tem a TV a cabo, né? Então todos os jogos têm transmissão. Mas na nossa época, né, ali um pouquinho atrás, tinha jogo que era no rádio. Se a Globo não passasse, a Manchete, né, que chegou também, era no rádio que você acompanhava. E o rádio, ele sempre foi muito presente nas notícias, daquelas notícias que nos interessam mesmo, que é a notícia local, que é a informação da troca de poste, essa parte mais de serviços, né? Serviço de utilidade isso. pública. O rádio sempre foi isso.
Então, o camarada que hoje aí, que nasceu em 2000, né, ele não sabe o que é rádio, que é você ir para o trabalho e saber como é que você vai fazer o seu destino, né, como você vai desviar do trânsito ouvindo rádio. Né? Então, estamos nessa época. Então, o rádio tem uma importância muito grande na sociedade. E eu acompanhei muito rádio. Foi na época do Mensalão. Acompanhei muito. Então, um grande fã de Band News, CBN, ouvindo horas e horas, indo para a escola, né, no ensino médio, ouvindo, né, tudo aquilo que estava acontecendo. Então, eu sempre gostei muito de política também. Né? Gosto de gravar jingle, né, de político. Eu sempre gostei muito de política. Tanto que eu fiz parte de grêmio estudantil na época da escola. E o primeiro ato meu, aos 18 anos, foi o quê? Me filiar a um partido político. Né? Então, tanto que eu sou filiado até hoje. Nunca fui lá. Mas a filiação está lá ativa. Porque eu acho que o modo, né, de você mudar a sociedade é através da política e de um bom jornalismo. Né? O bom jornalismo, ele denuncia, né, as demandas da sociedade, tudo que está acontecendo. Então, foi aí que eu comecei a me apaixonar. E sempre gostei de esporte. E aí, no período que eu fiquei, né, desempregado, eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa da vida e fazer alguma coisa que eu quero fazer. E eu sempre gostei de esporte. Falei, cara, vou para o jornalismo esportivo. Né? Então, foi mais ou menos nisso aí que eu comecei lá em Caxias, né, cobrindo o glorioso, o maior tricolor, né, do mundo, que é o Duque de Caxias. E aí a gente começou a trajetória dentro do jornalismo. E me diz uma coisa, Nilson, nessa tua empreitada, no início dessa tua empreitada, né, em relação ao esporte, sempre foi tudo bacana, sempre foi tudo beleza pura, ou você enfrentou alguns desafios? Enfrentei desafio, porque a grande verdade é que ninguém queria dar oportunidade para um camarada já, né, chegando os cabelo branco, língua presa, morador de Caxias. Eu tentei várias portas, ninguém dava oportunidade. Então o que eu fiz? Já que ninguém vai me dar oportunidade, eu mesmo faço a minha oportunidade. Eu fui e criei uma web rádio na época, entendeu? E aí fui catando um aqui, outro ali. Todo mundo, tipo aquele time de futebol que o camarada tem um sonho, mas ninguém dá oportunidade. Eu falei, vem pra cá, e fui acolhendo. E aí a gente começou um trabalho lá em Caxias que foi bem legal, né? A gente acabou trazendo muita gente. Uma das primeiras pessoas que apostaram, né, com 13 anos, é o Heitor Frutuoso, que hoje em dia está na Cazé TV, passou aqui pela Bicuda. É verdade. Né? Foi uma das primeiras apostas. Então a gente foi trazendo um, outro, fazendo campeonato mexicano e tal. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu tô aqui na web, mas eu tenho um sonho do FM. Porque o FM, acho que não adianta. O sonho de todo camarada é chegar no FM. Aí, de repente, entrei em contato com um camarada mais maluco do que eu. Evandro. Mas também desejoso. Né? Rapaz, aí a gente conversou e começamos aqui, pô, com o Daniel, que pô, deu uma moral danada. Uma dupla feijão com arroz. Pô, aí a gente começou o trabalho aqui na Bicuda FM, né? Pô, de esporte, que eu acho que é um trabalho assim, cara, que foi muito legal e é muito legal, sabe por quê, Sônia? Porque é aquela coisa, tem gente que acha que o sucesso na vida é ficar conhecido, é o glamour. E para mim o sucesso, sabe o que é? É você ver pessoas que estão ao seu lado crescer. Sabe? Então, assim, graças aqui à Rádio Bicuda FM, várias pessoas, só na minha geração, né, aqui a gente tem o Heitor, que está na Cazé, o Aldo Luiz, né, que não fala comigo hoje por divergência política, que é uma grande bobagem, que está na Band, está em vários outros. Tem o nosso JP, mas teve um outro JP que hoje está na Cazé TV, na produção, que passou por aqui também. O João Pedro, que saiu daqui, o João Pedro Isidro passou por aqui, foi para Vasco TV. Tem mais gente que a minha cabeça aqui. Sim. Então, assim, isso é tão gratificante.
Sim. Um camarada de Orgulho Caxias. de ter dado uma oportunidade da mesma forma com que você teve um dia. Sim. E percebeu o crescimento daquele profissional. Entendeu? Então, assim, ver o camarada grande, isso é tão bom. Isso para mim é sucesso. Verdade. Você revelar pessoas, fazer o trabalho de esporte que a gente fez aqui na Bicuda FM, batendo de frente com gente grande, é difícil. Sim. Difícil, pô. Não é fácil, não. Com a estrutura, o pessoal que faz com a estrutura da Tupi é fácil, pô. Com todo respeito ao pessoal que eu adoro, o Rafael Penido, que, né, já conversou com a gente aqui na época de fazer a live aqui na Bicuda. Mas, gente, é mais fácil. Agora fazer aqui, na luta, você sabe bem isso, como é difícil. Com todas as dificuldades, os desafios, né? Mas é gostoso. Que a gente enfrenta e vê um resultado final, apesar dos desafios. Dormir na transmissão do UFC? Eu lembro disso, cara. Isso não foi fácil. Em plena transmissão do UFC, dormindo. Exaustão. A exaustão pegou o cara. Mas pô, a gente era uma época que a gente fazia, era o dia todo. Sim. A gente conseguia fazer aqui um trabalho, pô, que o Evandro sempre deu muita liberdade, entendeu? Deixava o esporte, vai lá. O Evandro confiando. Confiança. Pô, isso é tipo, muito difícil você conquistar. As pessoas que estavam ali. Entendeu? Então, foi um pouco jornal. É isso. E o jornalista esportivo, ele não é só o camarada que vai trazer a emoção, tal. Ele traz o relato de fora de campo, traz as coisas do dia a dia. Então, foi um pouco isso, né? Um pouco isso de tudo que a gente pôde, né? E a gente vive até hoje, né? Dentro do jornalismo esportivo. Sim, sim. Agora, Nilson, desenvolvendo um olhar crítico, né? Criticamente, para o mercado de trabalho, a gente vai pegar esse pedaço bem específico aí. Uhum. No país, você seria capaz de afirmar que existem ainda poucas ofertas de salários compatíveis com o desempenho de função ou de cada pessoa, né, em cada área, ou seria apenas assim uma falta de recursos humanos dentro da área hospitalar, dentro da área jornalística? Falta recursos humanos, por isso os profissionais que ali estão não estão sendo remunerados de forma condizente com o desempenho das suas funções. Sônia, o que acontece? A gente vive no mundo uma eterna transformação. Não adianta, né? A gente sabe que hoje em dia o dinheiro ele é escasso, né? Não tem jeito. O trabalho também é escasso e o ser humano ele precisa evoluir em relação a isso. Vou te dar um exemplo. Eu comecei a minha vida trabalhando com indústria. Eu trabalhava fazendo aquelas pernas mecânicas. Eu sou operador de CNC. Isso nos anos 2000 era, um emprego top. Com a evolução da tecnologia, o ser humano foi trocado por uma máquina, por várias máquinas. Um camarada, ele com um botãozinho, ele substitui 10 pessoas. Então, é a transformação. Tive que sair dali, fui para o telemarketing. Aí, a evolução também do telemarketing. Hoje em dia, com a inteligência artificial e tal, tem uma URA lá antes que substitui umas, 30 pessoas de uma vez só. Até você conseguir falar com um humano, você falou com a Alexia, falou com o João, 20 minutos. Então, o camarada, ele tem que entender que conforme a tecnologia, o mundo vai andando, a transformação também vai andando e a comunicação também anda. A gente vê, gente, aqui é rádio, mas aqui, a gente está fazendo vídeo. Hoje, os dois andam juntos. Se você não estiver fazendo os dois ao mesmo tempo, não adianta. O mundo hoje, ele te força a você ser uma pessoa dinâmica e você vai trocando. Não adianta. Começou com indústria, vai para a comunicação e assim é o jornalismo. Você vê, vou dar um exemplo de um veículo que é há anos, a Tupi, olha quase centenária, se não for centenária, né? Olha a transformação. Né? Então não adianta. O camarada que está hoje entrando no mercado de trabalho, ele tem que entender que ele vai ter que estudar a vida toda. Não adianta.
mas o governo, 2027, gente. 2027 vai ter colapso no mundo financeiro. A gente vê que o que está dando dinheiro, quem investe em bolsa, é ouro. Toda vez que se investe em ouro, é o quê? É porque o dinheiro vai sumir. Né? Os Estados Unidos está segurando, está voltando. Por quê? Imprimiu dinheiro e agora? O que vai fazer? Então, assim, as pessoas têm que ficar de olho no mercado, não adianta. A gente cada vez mais entender para onde a economia está indo, quais são os empregos que estão aparecendo, porque, assim, é uma grande mentira também que as inteligências artificiais vão roubar todos os empregos. O que vai acontecer é uma transformação de emprego, vai surgir novas áreas, né? Então, tem que estudar inteligência artificial. Capacitação. Isso. Preciso se capacitar cada vez mais, investir, né, na educação. Isso. Né? E porque senão tá fora, com certeza. Hoje em dia, o camarada, ele não pode ter mais de 2 filhos, gente. É 2 filhos e, por quê? O que vai gastar mais, apesar da alimentação também estar cara, tudo isso, é a educação. O camarada que vem, infelizmente, da escola pública, ele não vai conseguir disputar com um camarada que está lá na particular, que tem aula de economia. Hoje em dia tem escolas particulares que ensinam o camarada a ter uma gestão financeira. Então, não adianta. As transformações estão aí e o ser humano tem que entender que ele não pode ficar mais parado. Antigamente o camarada era pedreiro e era pedreiro a vida inteira. Hoje em dia ele pode ser pedreiro, mas ele vai ter que entender algumas questões de tecnologia, evoluir, porque senão vai ser engolido pelo sistema. Entender que as desigualdades, elas existem e existirão, mas que a gente não pode, não deve, até pode, mas não deve se render a elas. Sim. Né? Chegar, levantar e andar. Não, eu vou fazer isso, não tenho como pagar esse curso aqui específico porque é caro. Vou tentar fazer uma parceria, né? Vou doar um pouco do meu tempo para ter aquilo, vou furar a bolha, porque são várias bolhas, né? Exato. E assim, o que acontece? É um desafio, porque até dos governantes, porque não tem dinheiro para investir, né, em educação, então não adianta, meu camarada, é você que vai ter que botar dinheiro. É você que vai ter que trabalhar. Se você trabalhava 8 horas, meu camarada, você vai arrumar o seu emprego, vai ter que arrumar um jeito de ganhar um dinheiro extra. Não adianta. A China mostra isso pra gente. Qual é o país que mais cresce? É a China. Aí veio um camarada lá e fala, é comunista? É comunista? Comunista é o governo. Mas a ideia de pensamento de economia é capitalista ao extremo. Que o camarada trabalha 12 horas todo dia, descansa, sabe o quê? Dormindo. Verdade. É isso. Verdade. Baseado na economia de Singapura, por exemplo, que foi onde começou tudo isso. É verdade. Então, essa questão de política, se você ficar esperando de político, essas coisas, meu camarada, se você não levantar cedo, engolir o choro e correr atrás, você vai ser engolido. A sorte, ela não existe, né? A sorte é você levantar 5 da matina e sair. E até para a sorte aparecer, você tem que levantar de casa para ganhar na Mega Sena. O que tem que fazer? Enfrentar a fila da lotérica e jogar. Não tem jeito. É verdade. Tudo é se colocar, né, Nilson? Tudo se colocar. Não tem jeito, não. Agora, nesse sentido aí, seria utopia, né, a gente pensar, por exemplo, em viver do ofício, né, de cobertura esportiva, trabalhar com mídias comunitárias, como acontece em relação às grandes mídias, né? Por exemplo? Então, o grande problema hoje que, assim, os meios de comunicação, eles vivem de patrocínio, né, de investidor. E a gente está tocando essa ideia. O dinheiro está escasso. As grandes empresas estão sumindo, o que está aparecendo hoje é o quê? É os meios. Né? Até o CLT, daqui a pouco, carteira de trabalho, meu camarada. Desiste, aposentar, desiste. Sim. Já era. É tudo microempreendedor. Ultrapassado. E aí o dinheiro fica fatiado. Esse é o grande problema. E as grandes corporações, elas não precisam divulgar. Porque elas, automaticamente, a Coca-Cola precisa se divulgar? Não. Não precisa. O máximo que a Coca-Cola... Basta você... Não precisa nem ver o nome
Coca-Cola, vê aquele coisinha assim. Já sabe que é. O máximo que ela faz é o Papai Noel passando no final do ano. E ponto. Sei lá, a Amazon, são as grandes empresas, na verdade, hoje, elas não investem dinheiro, assim, né, para anunciar. O que investe dinheiro hoje é casa de aposta, porque precisa te convencer a ir lá jogar naquela casa de aposta. Os bancos que estão aí, né, fazendo você pegar empréstimo e ganhar rios de dinheiro em cima de você. E são essas empresas que hoje em dia, né, acabam colocando dinheiro dentro das mídias. As mídias hoje grandes, elas sobrevivem basicamente do dinheiro do governo. Quem realmente bota dinheiro hoje na mídia é o governo do estado, o governo federal, né? Tanto que há uma briga por essas fatias, né? Tanto que o que houve, né, de briga dos meios de comunicação, SBT, Record, que se uniram contra a Globo, era muito por essa questão da fatia do dinheiro. Então, com tudo isso que eu quero dizer é o seguinte: o camarada que hoje quer fazer um trabalho independente, ele vai sofrer. Ele vai sofrer porque o dinheiro hoje é muito difícil. Ele vai ter que, de alguma maneira, ter um político investindo ali um dinheiro, ou então, meu camarada, você vai ter que fazer um trabalho muito bem feito e investir em redes sociais, para que você tenha monetização e esse dinheiro possa vir. Mas não é muito. Ainda tem essa questão, né? Então, a gente vê, por exemplo, uma empresa, vou dar um exemplo aqui de Jovem Pan, que foi uma das primeiras empresas a trabalhar com o YouTube. Ganha um bom dinheiro, né? Mas são vários canais do YouTube. Então, hoje, eu acho que se alguém quer fazer uma mídia, mesmo tradicional, tem que fazer um misto. Não adianta. Você não pode ser totalmente web, porque também não te dá legalidade, né? É igual a Bicuda chega para fazer um evento esportivo, é a Bicuda FM. Mas você também não pode abrir mão das redes sociais. Sim. Porque o dinheiro hoje está ali. Então, um camarada que hoje quer fazer um trabalho é complicado. Porque também é muito complicado você fazer um trabalho sozinho. Tem muita gente que acha que sozinho vai montar um canal no YouTube sozinho, vai ter sucesso, ou então vai fazer um programa, vai ter sucesso. Meu irmão, não é assim. Não é assim. Pegou um microfone, né? Vai lá, tem as ideias na cabeça e ponto final. Vai transmitir as ideias, isso vai encaixar, vai entrar direitinho, vai fluir. Não é assim. É difícil. E a gente vive hoje uma briga, e a grande briga dos meios de comunicações é o seguinte: muitas pessoas com a internet, né? Sim. Então é uma briga desleal no YouTube. É muita gente dentro do YouTube. E aí tem um camarada que tem um poder financeiro para impulsionar. É uma questão difícil. E hoje tudo em dia. Investimento. Tudo é investimento. Hoje eu tenho esse equipamento aqui, meio barro, meio tijolo, mas eu preciso entender que eu tenho que trabalhar e investir em melhores equipamentos, melhores ferramentas, porque senão eu vou ser engolido pelo sistema, eu vou ficar para trás. E ainda nada é melhor do que o trabalho coletivo. O grande problema do ser humano hoje é que ele é muito individual. O individualismo está tomando muito conta do ser humano. E aí cada um fica puxando a sardinha para um lado. E aí ninguém consegue crescer. Por isso que hoje em dia é difícil aparecer novas empresas, porque o Joãozinho, ele começa a vender aqui, vou dar um exemplo do camarada, Joãozinho. Joãozinho começa a vender batata aqui. O vizinho dele vê que ele começa a fazer sucesso, sabe o que ele faz? Abre também batata. Ele não chega pro camarada, fulano, aí você tá fazendo sucesso com batata, vamos botar um frango aqui, vamos se juntar, vamos nós dois ganhar. Sim. Sabe, eu sento com a batata, eu vendo refrigerante aqui, vamos fazer parceria. Isso antigamente existia muito. Hoje em dia não, é um querendo, sabe, pegar as coisas do outro. Cada um fechado no seu quadrado, esperando o milagre acontecer e não vai acontecer. Não vai acontecer. Se não houver união, é difícil. Pois é, e aí a gente falando sobre isso, né, dividendos, estrutura de trabalho, a gente começa a pensar a nível governamental
E a gente chega até a questão das políticas públicas, que a gente tanto fala aqui sobre isso, porque é o que rege mesmo, né? Então, assim, a nível de políticas públicas no Brasil, né, o que falta, na tua opinião, para contemplar a grande maioria da população com um trabalho que, na realidade, corresponda à área para a qual ele se capacitou, ele está habilitado e com salários dignos? E aí a gente está falando especificamente de CLT ainda. Então, aí, vou colocar lado político aqui, tá? Eu acho que falta trabalhismo, né? É aquela coisa do político que não governa para rede social, né? Do político que vende as coisas fáceis. Eu acho que falta no Brasil alguém que fale, vou industrializar o Brasil. Porque o Brasil tem para onde crescer, gente. Não precisa ser um mestre em economia, não precisa ser um camarada super inteligente, é fazer o que já foi feito no Brasil. Quais foram os períodos que o Brasil mais cresceu? Você pega aí, e eu não estou falando aqui de perseguição política, de ideologia, não. Sim. Eu estou falando aqui de industrialização. É isso que eu estou falando aqui. Getúlio Vargas, era Getúlio, e a época militar. São dois períodos diferentes, mas por quê? Porque houve investimento. Só que o grande problema da época dos militares é que teve investimento, teve um endividamento grande do país, e também a gente teve alguns problemas que acontecem hoje de desvio de dinheiro. Esse é o grande problema. Mas a ideia e a industrialização é algo que eu acho que é possível. Por exemplo, se você começa a fazer estradas, a estrada vai ter o cara, vai ter que contratar o cara da obra, vai ter o pedreiro lá, vai ter os ajudantes, vai ter o carpinteiro, vai ter o cimento, vai ter o cara que vai carregar o cimento. No local que vai fazer a obra, vai ter que ter a tia lá fazendo a refeição para vender. É uma cadeia econômica que acontece, que é importante, que todas as pessoas, todos os países, a China, porque a China cresce? A China tem lugares lá que é absurdos, que não mora ninguém, mas tem casa, enfim, os caras industrializaram as coisas, né? Imposto baixo, geração de emprego, são coisas básicas, mas no Brasil, o que é discutido é se você é lado B, se você é lado L. Sim. Se você é esquerda ou direita. E vamos falar a verdade? Pega a cartilha de Fernando Henrique para cá, o que aconteceu? Os aposentados amassados, diminuindo cada vez mais o salário, botando a gente para trabalhar mais, pagamento de dívida. Gente, e a dívida continua rolando, aumentando. Falta de investimento no país. Você pega de Fernando Henrique, Dilma, Lula, Bolsonaro, nada mudou. A ideia é a mesma. O que tem é o discurso. O discurso de que um é isso, mas a violência só cresceu, nada mudou. A saúde sucateada. Gente, e a gente no meio disso, que falta alguém, né? Trabalhista. Eu acho que a gente, nessa eleição, não vamos ter. O meu candidato, infelizmente, vai vir candidato a governador do Ceará. Eu sou Ciro. Eu sou Ciro Gomes. Mas é isso, infelizmente, é isso que o Brasil, hoje em dia, se pensa em pautas, mas não se pensa em nação. Nós somos uma nação dividida. Sim. Infelizmente. E aí fica difícil. Mas o básico para um país crescer é isso, é construir, é obra, é industrialização, é imposto zero. Qual a diferença? Você não ter uma empresa num lugar e ter uma empresa lá com imposto zero, mas tem um trabalhador lá, o camarada trabalhando, ele vai pagar o imposto dele, ele vai pagar a conta de água. Isso vai gerar dinheiro para o país. Sim. E onde tem competição, a luta de classes se faz presente e o trabalhador mesmo não é contemplado nunca, né? A grande população, a grande parte da população, a grande massa,
não chega até ela, né? O Brasil tem uma mania, né, de seguir. Eu sigo os Estados Unidos, eu sigo a China. Não, a gente tem que seguir o Brasil. O Brasil tem tudo para crescer. Tudo que planta aqui dá. O alimento do mundo é aqui. A água no mundo é aqui. Nós temos o espaço para crescer. O que falta são pessoas capacitadas no poder e pessoas nacionalistas. Pessoas de nação. Quando a gente fala de nacionalista, eu não estou falando lá do... Porque a história da Alemanha, a história da Europa é outra história. O nacionalismo brasileiro é diferente, é outro pensamento, é outra situação. É a vontade de fazer para o povo, levar, né, retornar para o povo aquilo que vem dele. Gente, povo. O Rio de Janeiro, Sônia, olha só, pensa comigo. Turismo no Rio de Janeiro. Quando pensa em turismo no Rio de Janeiro, a gente só pensa na capital. Mas olha só, Guapimirim, vou dar um exemplo. É do lado do Rio de Janeiro. Sim. As reservas naturais que tem em Guapi. Sim. É uma cidade lindíssima e não é explorado. Sim. Duque de Caxias é do lado do Rio de Janeiro. A Washington Luiz, o que mais tem é hotel. Faz um trabalho para que as pessoas venham para o Rio de Janeiro. É muito caro ficar no município do Rio de Janeiro. Maria, para Caxias, que pegou a linha vermelha, chega rapidinho. Um exemplo legal disso aí que você está falando, de território de valorização das riquezas naturais, é Miguel Pereira, né? Você vê como é que Miguel Pereira está ficando a cada dia. Fantástico, né? Então, acho que está juntando tudo isso, né? A vontade de fazer, de dar certo e se utilizar daquilo que tem na região e valorizar o pequeno produtor, o MEI, né? Que está ali o tempo todo. Que eu acho que é o grande problema hoje das prefeituras é entender essa economia. Né? Não esperar só a industrialização, mas como que você vai ter mais pessoas, né, como microempreendedor e microempreendedor de sucesso? É isso que cada município tem que entender e o que pode fazer na economia local. Né? Eu acho que esse é o ponto, é entender o que você pode dar para o seu cidadão para que ele possa investir, gerar ali, né, o emprego. Um microempreendedor ele pode gerar 2 empregos. Sim. Sim. Pensa que não, no final é uma diferença. Com certeza, e a gente tem visto isso no nosso dia a dia. Agora, nesse sentido, né, que a gente está falando aqui, tanta coisa, né, que a gente já trouxe aqui, qual seria o teu sentimento em relação ao futuro próximo, né, do país? Vamos dizer, 2026, ano de eleição, seria frustração, incongruência, não sei para onde vai, ou uma esperança? Não tem esperança. Caramba. Não tem esperança. Acho isso que é forte, cara. Tu pegou pesado. Não há esperança. Não há esperança. Porque o que se desenha, independente para onde a gente for, a gente vai ter um problema sério. Se continua o governo que está agora, gente, vai ter quebradeira. Vai ter, porque é muita questão social, é muito dinheiro distribuído, mas você vê que está aumentando cada vez mais o número de endividados. Muito. E se a gente ter uma direita vencendo, vai ser um problema também. Por quê? Porque vai ter um enxugamento de investimento. E aí também vamos ter problemas econômicos, além de que, pelo que eu estou vendo mais ou menos, o Congresso ele vai ser muito à esquerda, ele vai ser progressista. Então vai ter um bloqueio de todas as tentativas do governo à direita de tentar qualquer coisa. O ideal era a gente ter um meio, né, meio de campo ali, um político que faça política. Mas quem vai ser esse camarada? Não tem. A gente vê alguns movimentos no tabuleiro, até o ressuscitar o nome do Michel Temer, que eu já me deu até arrepio aqui. Mas, gente, aí não são essas nomenclaturas, né, que as pessoas estão se valendo. Centro-direita, centro-esquerda, esquerda-direita, não é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre um camarada que vai chegar e vai falar, olha só, eu vou endividar mais o país, mas eu vou trabalhar com infraestrutura. É isso. China, você quer ser meu parceiro? Só que você tem que empregar meu povo aqui.
Ah, a tecnologia vai ser tua, de repente a gente vai ficar um tempo aí com você administrando a estrada, tá, até pagar e você ter o seu lucro, mas os empregos têm que ser aqui, a gente tem que gerar emprego, tem que investir no país. Ou Estados Unidos, é fazer isso, é chamar para conversar. Porque do jeito que está, o que a gente vê hoje, o Brasil é um país agrícola. Os caras só pensam em vender os nossos alimentos. Mas e a industrialização? A gente vai viver o que? Eternamente como um país agrícola? Hoje em dia, a gente precisa pensar em geração de emprego. A gente precisa pensar, daqui a 50 anos, trabalhar em educação para que daqui a 50 anos o brasileiro ele seja um pouco mais culto, ele seja mais preparado para as transformações que vão vir aí para frente. É o que eu volto a dizer, 2027 eu acho que é um ano que, se você tem o seu dinheirinho guardado, meu camarada, bota debaixo do colchão, ou então faz investimento em ouro, procura ver alguma coisa desse tipo, porque vai ser bem complicado. É um cenário modificado, caótico, modificando a cada dia, não positivamente. E o Brasil não está preparado, porque é o que eu estou falando, o brasileiro ele não está preparado para as transformações de tecnologia que o mundo está aí. Sim. Muito difícil. É verdade. E quem trabalha com comunicação tem esse papel árduo, né, de levar isso, é o que a gente está fazendo aqui. A gente não está fazendo, pessoal, um debate técnico, porque a gente nem é habilitado para estar. A gente está num bate-papo despretensioso, mas tentando levar você a refletir, a pensar mais e melhor, vendo o teu dia a dia, o teu cotidiano, as situações, né, que se passam. Porque política, Sônia, não é só a política lá do presidente, não, a política é o dia a dia, né? A política da boa vizinhança. A gente acordou, levantou da cama, a política já está ali. E quem só é capaz de mudar o seu destino somos nós mesmos. Somos nós. Parece um discurso, né? Mas de fato é. Mas é real. Quem vai levantar, quem vai estudar, quem vai trabalhar, somos nós. Se o camarada só quer cumprir as 8 horas dele de trabalho e ir para casa descansar, camarada, você não está se preparando para o futuro. Tem que estudar, tem que trabalhar. Não adianta. Infelizmente. E não é só sobre olhar para o umbigo, né? Não. É olhar quem está do lado, é fazer parcerias, né? Que é o que falta. A gente trabalha muito aqui com o empreendedorismo. A gente já viu, né, que empreender é o boom. Então, assim, cada um com a sua forma criativa, a sua mente criativa. Eu tenho uma ideia aqui, poxa, eu estou olhando, tem a Maria aqui do meu lado, minha amiga, minha parceira, vou fazer uma proposta a ela. Ela desenvolve essa característica bacana, vou fazer uma proposta a ela, juntar a característica dela bacana com a minha, né, com a minha criatividade, e vamos fazer alguma coisa boa. Por exemplo, Sônia, o camarada, vamos lá, tem a moça que faz o bolo, aí tem o amigo que faz o salgado. Eu tenho uma casa de festa e tem aqui o amigo que tem essa parte de garçom, tal, copeiro. Se junta todo mundo e vamos ganhar todo mundo junto. Sim. É o que falta no Brasil. Acho que falta essa questão. As pessoas, elas querem fazer tudo e não faz nada. Sim. É verdade. O que falta fazer é fazer o seu e bem feito. É o que eu penso que é a parceria, sabe? O que falta o Brasil é esse trabalho ser PJ é o futuro, não adianta. A gente fala muito de CLT, mas não adianta. Ser PJ é o futuro. Microempreendedor é o futuro. E a gente tem que procurar algo que a gente se identifica para que a gente possa oferecer serviços. E é o que eu falei. O camarada que hoje, né, trabalha em uma área, ele tem que se preparar para no futuro, mesmo aos 50 anos, de repente mudar de área. A tecnologia. Mudança. Né? A palavra todo. De ordem, né? Nilson, eu gostaria de ficar mais tempo aqui, né, nesse bate-papo, nessa conversa. A gente está ganhando muito com isso. A gente está compartilhando as nossas ideias, né, com o pessoal que está em casa escutando a gente aqui. Mas, infelizmente, o tempo nem sempre é amigo. E agora a gente abre esse momento aqui para você falar o que você quiser, usar esse microfone que você sempre usa de tão
de tão boa vontade para levar o bem para as pessoas. Fazer o que você quiser fazer, os seus agradecimentos, suas considerações, passar sua rede, falar o que você quiser. Fica à vontade. Te agradecer, né, pelo convite. É sempre muito bom conversar e a gente trocar ideia. Eu não sou muito de ser dessa parte aqui, né, de entrevista, mas como é um bate-papo, acho que é muito bom. Acho que é isso que falta. A gente trocar ideia, bater papo, né? Bater papo. Você que está em casa, bate papo com o teu vizinho. Tem gente que não conhece o vizinho. Conheça ele, troca uma ideia, sabe? A gente precisa dessa parte humana, né? O ser humano está muito robótico, vivendo muito o seu dia a dia, esquecendo de viver momentos com a família, com os amigos, porque apesar de você ter que arrumar tempo para tudo. Sim. A Bíblia fala, né, que há tempo para tudo, né? Então, é isso. Então, assim, te agradecer pelo convite, agradecer o Evandro, né? Tô vendo aqui o Daniel, agradecer o mestre, né? Ele, aprendi muito com ele, é uma eterna, assim, sabe, é um cara que eu admiro muito, que eu pude ver, observar muitas coisas, principalmente nessa parte técnica, né? E assim, agradecer o Wesley, agradecer todo mundo, cara, agradecer essa casa, a Bicuda pra mim, assim, é muito especial, faz parte da minha vida, momentos difíceis, momentos fáceis, a Bicuda sempre esteve presente na minha vida, sabe? Então, assim, te agradecer muito, Sônia, por tudo que você sempre fez por mim. A minha gratidão é eterna mesmo, é de coração isso que eu estou falando. E é isso, sempre que precisar, pode chamar que a gente troca ideia aqui. A gente não falou nem de carnaval ainda, né? Nem falou de carnaval. Mas eu acho que foi um papo bacana. Mas o carnaval virá daqui a pouquinho ali na página 2, né? Sim. E a gente aqui te agradece muito pela tua sempre tão amável e amiga disponibilidade, né, de estar se colocando, por essa gratidão que você tem, a recíproca ela é mega verdadeira, e dizer que você é necessário e faz muita falta aqui na Bicuda de novo, e que a gente espera ter você aqui juntinho da gente o mais breve possível, porque o teu trabalho é necessário. Obrigado, senhor. Não, eu estou trocando ideia com o Evandro já. Brevemente está de volta. Isso aí. E para você que ficou com a gente aqui até agora, gratidão imensa. A gente volta daqui a pouquinho no outro episódio do Pluralcast, mas não sem antes dizer, olha, o nosso canal do YouTube, Rádio Bicuda, esse Pluralcast, a cada terça-feira, sempre às 8 da noite, um novo episódio, e a gente espera lá. Entra lá, curte, compartilha, deixa sua mensagem, deixa seu like. Tudo isso é muito importante para nós que estamos aqui levando o nosso melhor para você. Até breve. Beijos.